A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Isso que nos diz a mentora Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E nós acrescentaríamos explicando que é remédio sim, não só corretivo como preventivo, tal qual uma alimentação adequada ou um composto vitamínico. A oração é preciosa ferramenta da alma. Com ela nós podemos manter ou restaurar o equilíbrio emocional dos nossos pensamentos e até do próprio corpo físico. A prece deve fazer parte dos nossos hábitos diários porque representa um dos principais alimentos do espírito. A prece estabelece conversa com Deus, demonstra humildade para reconhecer a pequenez humana e demonstra fé numa força que lhe é superior e que governa as nossas vidas e todo o universo. A oração acalma, refrigera, alivia, fortalece. A oração inspira, eleva, ilumina e envolve a todos no amor de Deus. A prece, enfim, apresenta a capacidade de operar grandes transformações, de realizar milagres na nossa intimidade. Remove obstáculos, realiza desejos justos e promove a aceitação daqueles fatos que se tornam inevitáveis. E o que é melhor, a prece só depende de nós, não depende de mais ninguém. Você ora com sentimento sincero e o Pai ouve com atenção e responde com bondade. Tudo que você precisa saber sobre a prece, a partir de agora, no nosso Diálogo Espírita. E nós temos ainda, no Fonte Allan Kardec, o exercício da mediunidade com Jesus. Prezadíssimos amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso programa de hoje, mais uma vez aqui na companhia do Joilson e da Andréia. Nós vamos hoje falar sobre a prece. Talvez seja um pouco pretensioso da nossa parte, mas colocamos como título do nosso tema livre tudo o que você precisa saber sobre a prece, pelo menos do ponto de vista da doutrina espírita. Tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente conseguiu reunir um material e que a gente quer passar para vocês isso, de uma maneira bem didática, aliás. Eu quero então colocar aqui logo para a Andréia. A primeira, ali, Andréia, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. O que ele nos resume ali, por favor? Bem, aqui nós temos que a prece é uma invocação que coloca uma mente em comunicação com a outra mente. Então, através dessa invocação, que é unida pelo pensamento, nós podemos elevar nossos pensamentos a Deus em agradecimento, em louvor, em pedido, e a gente pode fazer a prece para pessoas encarnadas, para pessoas desencarnadas. A gente pode fazer a prece para a gente obter aquela força, aquela coragem, já que não é aconselhado, né, a gente pedir coisas materiais e nem pedir alegrias ou coisas do tipo que, na verdade, a gente não entende nesse momento, mas futuramente iremos entender que o que precisamos aprimorar é a parte moral, né? E isso vem através da prece. E a gente pode também fazer essa prece aos intermediários, que são os espíritos protetores, né? Direto a Deus, ou os católicos, por exemplo, falam dos santos, né? Seus anjos de guarda e tal. É para essas entidades superiores que a gente pode apelar, né? E eles levarão essa solicitação, né, a Deus para ver se Deus permite, porque afinal de contas depende tudo de Deus, né? E quando é dirigido, se é dirigido a um espírito, ele leva. Se é dirigido a Deus, alguém conduz do mesmo jeito, né? Joilson, e o item 10 ali, o que você pode resumir para nós, ainda do Evangelho? Então, esse item 10, ele vai nos esclarecer como que a prece ela é ouvida, né? E isso ocorre por meio do fluido universal, que é esse fluido que permeia todos nós. Para nós entendermos o que é o fluido universal, vamos imaginar que o universo é um grande aquário.
e que a água é esse fluido universal, ou também conhecido como fluido cósmico. E é por meio deste fluido que o nosso pensamento transita, assim como o som, né, é também emitido pelo ar. Então, ao emitirmos a prece, o nosso pensamento, este fluido universal, ele vai conduzir a prece e vai chegar até a pessoa a quem nós endereçamos. Se é a Deus, se é aos Espíritos, para quem que nós dedicamos aquela prece, ela chegará até lá por meio deste caminho. E o que é que impulsiona isso? É a nossa vontade. A nossa vontade, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, quanto maior for a nossa vontade, quanto maior for a força do nosso pensamento e mais puros os nossos sentimentos, puros assim no sentido figurado, né, para nós entendermos o que é a prece. Então, ela vai chegar àquela pessoa a quem foi destinada com maior intenção, com maior força, né, que é por meio deste caminho, do fluido cósmico. E a prece tem, como o Joilson colocou, tem um destinatários, nós falamos do santo, um anjo guardião, espíritos protetores e tudo, né? E segundo os próprios espíritos comunicados, eles ouvem onde estiverem, porque para eles não tem as barreiras físicas. Eles podem até, a gente eventualmente poderia arriscar aqui dizer que um espírito de um outro, habitando um outro planeta, ele poderia ouvir e interceder por nós. Ele passa essa informação para espíritos mais próximos de nós, próximo no sentido de afinidade, de cuidados, né? E a partir daí, esses espíritos nos inspiram, trazem as suas orientações que vão justamente ao encontro daquilo que nós estamos buscando. E nem precisam estar do nosso lado. Não precisa, de modo algum. E o item 2, ainda desse mesmo capítulo, Andréia? Aqui está dizendo que a prece é recomendada para todos, né? E a gente, na verdade, a gente ora muito pouco, a gente faz muito pouca prece, né? Porque a recomendação é que façamos a prece em louvor a Deus, em agradecimento a cada manhã, por retornarmos ao corpo físico, por ter tido a oportunidade de estarmos muitas vezes nesse espaço do sono com pessoas queridas, servindo, também trabalhando, sendo orientados, mas e que também, quando voltamos, precisamos lembrar de agradecer, né? Ela pode ser feita sozinha, a prece, pode ser feita em grupo. No Evangelho traz que é recomendável que a gente se recolha, que a gente fique em oração, recolhido, que não é necessário fazer a prece para que os outros vejam que você está orando. Essa prece é um recolhimento, é uma voz sincera que fala do nosso coração e que por meio do pensamento, como o Joilson falou, vai pelo fluido cósmico e atinge aquela pessoa ou a quem nós estamos nos dirigindo. E precisa de um local e hora certa? Não precisa de local, não precisa de hora certa. A prece é um pensamento, né? Então, se, por exemplo, estamos passando por uma dificuldade na vida e passamos por muitas, quantas vezes a gente esquece de orar, né? Por exemplo, num momento de grande aflição, de dificuldade, podemos elevar nosso pensamento em qualquer momento, em qualquer horário. Não precisa um ritual, né, para exercitar a prece. Nem tanto de local, e também não precisa de um local, né? Não precisa de local e não precisa também, não é o número de... Os Espíritos dizem que não é o número de palavras, também não adianta ficar repetindo a mesma prece. Uma prece, às vezes curta, feita do nosso próprio cérebro, digamos assim, do nosso próprio pensamento, curtinha. Eu lembro de alguém ter me contado uma história de um livro espírita qualquer, que tinha uma pessoa muito simples, que ela não sabia, não sabia nem o Pai Nosso decorado. E daí ela chegou lá numa igreja, num templo, não sei o quê, e ela não sabia como se dirigir, ela se ajoelhou lá, ou qualquer coisa, olhou para um crucifixo e falou, Jesus, o Zé está aqui. Então, isso... Que parece melhor que essa? Simples, né? Agora, Joilson, e aí na sequência nós temos os itens 20 e 21. Como é que funciona? Tem gente, Joilson, que diz que como as leis de Deus não pode estar mudando as suas leis, elas são sempre imutáveis, né? Então também não adianta rezar, porque não vai mudar nada, porque está tudo já definido. Como é que você vê isso aí? Como é que os Espíritos explicam? Então, ajuda sim e adianta muito. Nós temos inclusive casos, né, de relatos de pessoas que por meio da prece, quantas bênçãos não conseguiram. Vamos colocar dessa forma. Então, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo
com a nossa vida, né, o cotidiano. Vamos colocar assim, o prisioneiro, aquele cidadão que lá foi condenado a 10 anos de prisão. Né? Aí o que acontece? Ele chega lá na prisão, ele toma consciência do erro que cometeu. Né? Esse é um ponto importante, que a pessoa tem que primeiro tomar consciência do erro que cometeu, se arrepender do que fez. E aí, né, a pessoa começa o quê? A ter um bom comportamento lá na prisão. Começa a agir de forma... Aí o que acontece? A pena dessa pessoa não é diminuída? Se aqui no plano terreno, no plano físico, esse tipo de coisa acontece, a pena do cidadão é diminuída, ele sai por bom comportamento, às vezes cumpre metade da pena, 1/3 da pena lá e está livre. Né? Então imagina, para Deus, que é bondade infinita misericórdia. Se realmente nós nos arrependermos dos erros cometidos, né, fizermos uma prece, pedirmos e sinceramente buscarmos a correção do nosso erro, com certeza nós seremos atendidos. Né? Eu não tenho dúvidas disso. Né? E aí é onde que muitas pessoas falam que existem milagres, mas a verdade é que milagre não existe. Né? Deus não vai derrogar as leis naturais para ajudar alguém, mas ele pode te ajudar sim. A bondade de Deus se faz presente junto com a justiça, né? Sim. A justiça cobra que o indivíduo que errou, que cometeu um erro, um equívoco, ele pague por aquilo. Mas pode se pagar pela prática do bem. Se ele se arrepende sinceramente, ele já está no caminho da redenção, né? Antes de a gente ir para o intervalo, a Andréia, pode, sem comentários, por favor, essa questão 663 do Livro dos Espíritos agora. Como é que a gente resume-se essa questão? Tá. Aqui está dizendo assim, a prece pode mudar a natureza das provas e desviar o curso. A resposta: há as que devem ser suportadas até o final. A prece atrai os bons espíritos que trazem forças para suportá-las com coragem e essas ficam menos duras. Então, através da prece, a gente consegue essa energia para aguentar, né? A prece jamais é inútil, porque se bem feita, fortalece. Deus não muda ao capricho de cada um, porque o grande mal, do nosso ponto de vista mesquinho e da nossa vida efêmera, é um grande bem na ordem geral do universo. Mas, frequentemente, os pedidos justos são bem mais atendidos do que imaginamos. Não vem na forma de milagres, porém por meios naturais que parecem o acaso. É isso aí. Então tá bem explicadinho, né? Como pode mudar e ratifica aquilo que você comentou na pergunta anterior. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguidinha. Jornal Comunicação Espírita, edição comemorativa. 24 anos de circulação bimestral, 139 edições. 1.184 páginas de informações, notícias, entrevistas e entretenimento. Aproximadamente 103.500 exemplares. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Tudo que você precisa saber sobre a prece. Nós falamos já no primeiro bloco e agora vamos complementar. E eu passo então aqui de imediato para o Joilson. A questão seguinte aí, que você... Então, é a questão né? 664 do Livro dos Espíritos. São úteis as preces pelos mortos e sofredores? E os Espíritos responderam que sim. Elas proporcionam alívio e os fazem dobrar-se à justiça de Deus. Não podem mudar os seus desígnios, mas terá alívio. Provoca-se o arrependimento e desejo de melhorar-se. Então a prece, quando ela é bem dirigida, ela é bem sentida, quando nós fazemos em benefício das pessoas que já se foram, é claro que eles vão receber, é claro que eles vão sentir, vão perceber. Inclusive há relatos nas obras do Chico Xavier que os espíritos, depois de passar por aquele momento de perturbação do desencarne, eles relatam que as pessoas que ficaram orando por eles, para eles aquilo foi como um refrigério para a alma. É como se estivesse pegando fogo, se ardendo em fogo, e então aquela prece foi um refrigério para eles. Então imagina só. Então da mesma forma, a prece, quando é feita lá aquela missa do 7º dia, né, que tem dos católicos, né, que oram, que os sacerdotes, os pastores oram em benefício daqueles que já desencarnaram. Claro que vai ter o seu efeito, vai ajudar as pessoas, os espíritos que estão do lado de lá
se recompor, se refazer, e ter uma lucidez e até atravessar melhor essa situação, fazer essa transição, né, do físico para o não físico. Ajuda muito, sim. Deve sempre ser. Né, Gilson, a gente tem que destacar que dentro da doutrina espírita a gente faz orações, né, nas reuniões mediúnicas, as chamadas irradiações, né, que são tipo de um passe à distância para desencarnados também, mas não há cobrança nenhuma. Então não há necessidade de se pagar, teoricamente, pelo que a gente conhece, não há necessidade de pagar para ninguém. Isso não deveria ser um meio de vida. A gente tem essa ressalva que a gente tem que destacar, porque é a nossa maneira como a doutrina espírita expõe. Então, pode-se rezar, é uma caridade, e só por esse lado, por esse aspecto, por esse caráter é que essas preces terceirizadas deveriam ocorrer. Agora, eu vou ficar aqui, me dou o direito de fazer essa seguinte aqui, ó. Deus sempre ouve as preces, sempre atende. Por quê? E a resposta resumida é a seguinte: depende da justeza do pedido, porque às vezes nós somos pueris e pedimos coisas desnecessárias, como crianças, né? Depende do merecimento e da humildade, ou seja, da maneira como a gente faz a prece. Justeza, quase sempre usei o termo pueril, né? Porque realmente é como a gente procede como criança, pedindo como se tivesse, quando a criança pede a atenção de um ídolo, um brinquedo novo, um celular novo, né? Então, às vezes, são motivos fúteis, e nós nos dirigimos a Deus, ocupamos o tempo dos espíritos superiores sem necessidade, para coisas que são referentes a coisas mesquinhas da vida material. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 22, diz o seguinte, ó: quando todos vós orais, quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Inútil pedir a Deus para abreviar as provas, dar alegria e riqueza. Quem pensa pedir a Deus o seu melhoramento? Então ele diz que pede-se coisas necessárias e pergunta: quem que pede para se melhorar, para se tornar uma pessoa com menos defeitos e mais virtudes? E em relação ao merecimento, e mesmo as solicitações aparentemente justas, como por exemplo a cura de uma doença, né, um novo emprego, etc., isso não está no Evangelho, são palavras minhas. Nós temos que considerar um mérito. Então, uma dificuldade numa experiência dolorosa pode indicar que nós temos ajustes a fazer com a lei de causa e efeito, manifestando desenvolvendo, acionando esses mecanismos da lei de causa e efeito, nesta encarnação nas anteriores. A questão 658 diz assim: é agradável quando é ditada pelo coração a prece, com fé, fervor e sinceridade, e não quando feita pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que faça parte do processo de arrependimento e de humildade dele. Quer dizer, o indivíduo que é um infrator, que é orgulhoso, no momento que ele faz uma prece sincera, daí vale. Mas se ele faz por fazer, aí não tem efeito nenhum. E o interessante disso que você comentou aí, que tem que ser por humildade, né, não pelo orgulho, né? Eu já ouvi, né, inclusive num determinado programa de televisão, o cidadão falando que nós tínhamos que exigir de Deus, né, aquilo que nos é de direito. Né? Nós teríamos que exigir de Deus, porque está escrito lá que tudo aquilo que pedis, você vai obter. Né? Então, se tudo que eu vou pedir, eu vou obter, então eu tenho que exigir de Deus que Ele me dê tudo aquilo que eu pedi. Imagina, olha só, imagina né, o tamanho do orgulho. Então, não é por aí, né? Se não for com humildade, você tem que... Né? É por isso que a gente está tentando aqui ajudar vocês a pensarem. A gente não quer fazer nenhuma proposta, impor, né, dizer que nós sabemos e quem está aí do lado de lá não sabe. Mas muita gente, às vezes, acaba se equivocando por força de outras pessoas, de ditos orientadores, e que acabam fazendo uma orientação totalmente deturpada.
Andréia, a questão 479 aí fala sobre a prece nas obsessões, por favor. Fala que é um poderoso socorro em tudo, na verdade, a prece, né? Sim. Não apenas nas obsessões. Sim. Não basta, mas, porém, não basta a pessoa murmurar só, de forma repetida, como a gente já disse, né? Ou mecânica, sem elevar o pensamento. A obsessão é um processo que está lá discutido no livro dos médiuns, tem no Evangelho, tem no livro dos Espíritos, né? Que alguns espíritos, eles influenciam o pensamento do encarnado, pode influenciar o pensamento de pessoas que estão mais fragilizadas, e a prece é um socorro imediato. Pode causar males físicos também, não é só a nível de pensamento, não. Pode causar doenças psíquicas. As doenças psicossomáticas são muito suscetíveis, só para te ajudar. O processo obsessivo, né? É obsessão, são Só espíritos malignos. Verdade, a prece aqui nesse caso precisa ser da pessoa também que está sofrendo o processo obsessivo, não só do intermediário, né? Porque muitas vezes ela coloca lá o nome, ou vai na casa espírita, toma o passe, e aí ela é orientada a fazer a prece, ela faz o fraterno, mas ela às vezes pede que o outro faça a prece por ela. E aí não adianta também, né? Ela precisa mudar a atitude, mudar o padrão vibratório do pensar, porque senão ela abre a porta, convida esse obsessor, esse espírito obsessor. E aí também a prece não vai ajudar. Isso aí exige a prece, então ela exige também a ação daquele que executa a prece, né? Exato. Não basta só pedir, ele também tem que se esforçar por se melhorar. É o tal do ajuda-te que o céu te ajudará. Exato. Com um detalhe, mas um detalhe importante, que essa prece a gente tem que fazer por nós mesmos para escapar do jugo desse espírito malfeitor, mas também por esse espírito malfeitor, porque no fundo ele é um irmão nosso. E se ele está nos perseguindo é porque tem algum motivo. Nós demos motivo em alguma encarnação, em algum momento nós demos um motivo para ele nos perseguir. Então ele está querendo se vingar, ele está querendo nos atrapalhar, causar algum mal. Talvez ele seja a vítima do passado e nós o algoz. Então nós temos que pedir para Deus, para Jesus, pelos dois lados. É isso que as casas espíritas fazem nas atividades de desobsessão, né? E agora, Joilson, a última questão com você aí. Essa partezinha da questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, essa questão vai trazer a resposta que Santo Agostinho, né, qual era a recomendação de Santo Agostinho para melhorar na prece. E ele diz o quê? Que todas as noites, antes de dormir, ele fazia uma retrospectiva do seu dia. Se ele prejudicou alguém, se ele deixou de fazer o bem para alguém, né, o que ele fez de bom naquele dia, se ele magoou alguém, o que ele falou, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então é uma retrospectiva do dia, e aí você vai fazer essa análise para saber no que ponto você pode melhorar. Se você respondeu de uma forma mais ríspida, um amigo teu, um parente, né, e isso aí faz parte do nosso processo. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E aí é onde que entra a prece, no pedir para que nós nos melhoremos. Pedir a Deus, aos bons espíritos, para que nos intuam com as boas ações, os bons comportamentos, os bons pensamentos, para que nós então possamos melhorar a cada dia. É isso aí, é perfeito, bem colocado. Bem, meus irmãos, fica aí a nossa reflexão para vocês, tá bom? Segue os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita, edição comemorativa. 24 anos de circulação bimestral, 139 edições, 1.184 páginas de informações, notícias, entrevistas e entretenimento. Aproximadamente 103.500 exemplares. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Para iniciarmos o assunto que abordaremos hoje no quadro Fonte Allan Kardec, Mediunidade com Jesus, em primeiro lugar vamos lembrar que os chamados médiuns não constituem uma classe privilegiada da doutrina espírita, mas sim possuem uma aptidão natural chamada mediunidade. A mediunidade está presente em muitos indivíduos distribuídos em todos os segmentos religiosos aos quais conhecemos, aliás, dentro e fora dos templos religiosos.
A mediunidade está presente em todos os povos desde o princípio humano. Sob o comando de Jesus, mensageiros diversos trouxeram ao longo dos tempos os ensinamentos para que esse dom fosse adequadamente exercido, o que pode ser observado nas proibições de Moisés quanto ao abuso da prática mediúnica, nas instruções de Paulo de Tarso no cristianismo nascente e em tantos outros que o precederam. O próprio Jesus, ao reunir os seus primeiros colaboradores, deu-lhes instruções seguras e necessárias ao uso da mediunidade, conforme podemos ver no capítulo 10 do Evangelho segundo São Mateus. Mais tarde, a doutrina espírita ampliou todas estas instruções necessárias para a prática segura e correta da mediunidade. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, também fez um alerta a todos os médiuns, ostensivos ou não, que estes não são criaturas especiais, dotados de poderes sobrenaturais. Como todo espírito, trazem consigo a herança das experiências desenvolvidas em suas trajetórias de evolução. E como não poderia ser diferente, conquistada a razão, surpreendem em si mesmos todo um mundo de impulsos para educar e ajustar as leis superiores da vida. Há todo um trabalho de educação a se realizar no campo mental. Para tanto, é imprescindível operar o conhece-te a ti mesmo. Isso equivale a conhecer a constituição da mente humana. Pois bem, Emmanuel interpreta a mente como o campo de nossa consciência desperta, na faixa em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O estudo da doutrina espírita, em particular sobre a mediunidade e a aplicação das lições de Jesus em nossa vida, nos propicia a educação de nossos sentimentos e de nossas ondas mentais. Auxiliam-nos na prática da mediunidade de forma segura, para que possamos manter os objetivos das reuniões mediúnicas espíritas dentro do preconizado pela obra kardeciana. E para que se cumpra o programa da espiritualidade, os operadores dos serviços da mediunidade necessitam educar para efetivar o aprimoramento moral. Segundo Martins Peralva, escritor, na obra Mediunidade e Evolução, diz: o aprimoramento moral contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemos com princípios elevados. Ele ainda nos lembra que o estudo e a fixação do ensino espírita coloca-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos. Lembrando que a doutrina espírita possibilita a defesa do médium, resguardando-o contra processos obsessivos. Vejamos. O médium que já está no exercício ou prática da mediunidade não deve, em hipótese alguma, abandonar a sua capacitação constante, assim como o estudo sistematizado, a prece, a vigilância e o trabalho no bem, com pena de ser alvo das forças inferiores. Ainda segundo Emmanuel, não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. No caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. E para encerrar o nosso quadro de hoje, fica as palavras de André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. O Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber, é imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Queridos amigos, a todos uma boa semana. Fiquem em paz e receba, como de costume, o nosso abraço virtual.